engraçado que quando eu penso no maior ganho que as constelações familiares trouxeram à minha vida pessoal, foi justamente o processo de confiar. Confiar, a origem da palavra é fiar com. E as constelações, nesse processo de olhar para a nossa origem, para a nossa raiz, para a nossa ancestralidade, foi olhar para a minha própria vida e perceber que não havia nada de errado ou nada de mal com ela. Ou seja, aquilo que a psicologia muitas vezes coloca-nos como traumas, como faltas, como empecilhos, também são aquilo que nos leva ao movimento, ou seja, ao próximo passo, à busca de alguma solução, à busca de alguma forma criativa de manifestação na vida. E o que nos apoia nisto são os sistemas contínuos de trocas nas nossas relações. Aqui, quando nos falta algo, e sempre vai nos faltar, porque a nossa ancestralidade ou os nossos pais também são imperfeitos, ou seja, também eles tiveram faltas na educação deles, no convívio deles, são aqui os próximos sistemas sociais e as próximas referências sociais que nós seguimos em movimento. Uma falta na família leva a um convívio num colégio ou numa escola, que leva-nos aqui a mais ferramentas e também a mais faltas, que leva-nos aqui à busca da próxima relação social, que pode ser seguir aqui os estudos ou até as relações de trabalho, onde nós seguimos em intercâmbio, nós seguimos em trocas com pessoas e com meios sociais. Então, aquilo que nos faltou foi exatamente aquilo que nos levou ao próximo movimento, foi exatamente aquilo que nos deu como gatilho aos nossos interesses pessoais, às nossas emoções. Nós podemos olhar para cá e perceber o quanto esse processo de confiança, de fiar com, é dizer sim a essas trocas e a essas interações sociais. Porque nós podemos perceber que quando nós dizemos sim, automaticamente nós começamos a perceber além das nossas verdades, além daquela forma que nós estávamos habituados a ver aquela situação. Então podemos nos inspirar por outras pessoas que passaram por histórias muito mais desafiadoras, ou se calhar nem muito mais, nem muito menos, mas desafiadoras também, e conseguiram aqui inspirar-se por outras soluções, por outras referências, por outras criações que existiam à volta delas e que elas naturalmente tornam-se então esses elementos de transformação na nossa própria vida. Muitas vezes também podemos não confiar. O que é esse processo de não confiar? Esse processo de não confiar muitas vezes leva-nos aqui internamente a um processo de paralisação interna, a um processo de não movimento, de mágoa, de má água, de uma água parada, daquela que não se permite ir no fluxo contínuo da vida. E quando nós o fazemos, nós normalmente vamos para um isolamento ou para uma rigidez interna. Nós ficamos paralisados numa única verdade, numa única possibilidade de manifestação na vida. E isso aqui são os traumas, são aquelas nossas relações que se repetem normalmente, onde nós nos sentimos vítimas dessa própria realidade ou dessa própria limitação que a realidade nos impõe. E quando nós nos sentimos pequeninos perante essa própria realidade, nós muitas vezes precisamos flexibilizar, inspirar-nos, reverenciar, reconhecer e ser vistos e reconhecidos pelo outro. Mas isso só acontece quando eu mesma sou capaz de olhar para dentro de mim e perceber, bem, aqui sou pequenina e preciso aprender, aqui preciso outra vez ir para troca, para o fiar com, para o confiar. E aí, esse confiar deixa de ser um processo mágico ou religioso para ser um processo de troca com essa mesma realidade, sem vítima e sem agressor, mas um processo onde, ao invés de apontar dedos e excluir as coisas que eu não gosto e que estão fora de mim, eu consigo olhar para elas e deixar de rejeitá-las para perceber como é que eu posso fluir com elas.
Isto também foi uma aprendizagem muito grande que eu tive na vara criminal, no Rio de Janeiro, quando eu trabalhei com as constelações familiares perante a dinâmicas ali extremamente desafiadoras de vítima e agressores, não só vítimas e agressores de facto, não é? Estavam a ser acusados de algo, mas como estas pessoas que eu fazia ali grupos de apoio, onde a constelação familiar era apenas uma ferramenta de bem-estar, de olhar para aqueles indivíduos, sentiam-se eles mesmos como vítimas de algumas condições sociais que lhes eram impostas. E como quando eles sentiam-se vistos dentro daquela realidade que eles tinham, eles mesmos começavam a olhar para eles, para aquela verdade que eles tinham construído e experimentado durante tantos anos, para permitirem-se então mudar, dizer sim àqueles limites e limitações para então poder ir além deles. A constelação familiar para mim não é uma ferramenta como um coaching ou como algumas outras ferramentas da psicologia que nos vão dar respostas práticas num nível do comportamento, mas elas vão mexer então com a nossa visão de mundo, com esse nível da identidade que é quem sou eu e qual realidade eu vou decidir experimentar.